Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: os planos podem mudar, porém nunca deixe de caminhar com Deus, brilhar na escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós agradecemos por tudo que tem feito. Nós Te amamos, Senhor. Os planos, eles sempre vão mudar. As coisas, elas sempre vão sair do controle. E uma coisa que nós precisamos entender e que está escrito na palavra de Deus é que o mundo jaz no maligno. E o que isso quer dizer? Se não existisse o dia, nós iríamos viver em completa escuridão. Só poderia ver o caminho aquele que tivesse uma luz ou uma lanterna. Só que você nota que até mesmo a luz, ela se consome. Se eu tenho um celular e eu uso a lanterna dele, ele tem uma bateria e ele está condicionado a poder ser usado apenas o tempo que ela durar. Assim, se eu tivesse pego um pedaço de pau ou feito uma tocha, ou tivesse colocado algum tipo de combustível, essa luz iria existir por um dado momento. E a gente nota que as trevas, ela é o padrão. A luz não. Só que dentro desses planos, dentro desses caminhos, todas as vezes que eu caminhar sem Deus, eu vou caminhar na escuridão. E na escuridão não existe cor, na escuridão não existe forma, na escuridão não existe direção. Na escuridão eu posso me esbarrar em alguma coisa, eu posso tocar aquela coisa, porém eu não consigo ter certeza exatamente do que é aquilo. Então eu começo a tentar adivinhar as coisas que têm acontecido. Na escuridão eu não conheço as pessoas pelo que eu vejo. Eu conheço as pessoas pelo som da voz. Se uma pessoa me falar que ela tem olhos verdes e ela não tiver, eu não consigo saber. Então, na escuridão, muitas vezes as mentiras passam a ser verdades. Ou simplesmente a incerteza passa a ser a regra. E não existe nada pior que viver no meio de uma escuridão. Só que isso é uma escolha. Porque todo o tempo que eu caminhar com Jesus, eu vou ter uma luz. E Ele é a bateria da lanterna. Se em algum dado momento eu consigo ver, se em algum momento eu consigo reconhecer, se em algum momento eu consigo saber a verdade, você concorda que se eu acender uma lanterna e apontar para algo, eu consigo ver o que aquilo é realmente e aquela é a verdade? Eu consigo ter coisas que somente com Ele. E essa analogia, ela é perfeita, perfeita. Pensa que cada oração é como se fosse um palitinho de fósforo que você acende para poder acender algo ainda maior. E essa chama que brilha dentro do nosso coração, ela fica ainda maior quando eu amo, quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Se você tivesse uma lanterna, onde você ia usar ela? Na sua frente apontando? Em primeiro lugar, ela iria à tua frente para te iluminar o caminho, ou você iluminaria as tuas costas? É claro que você usaria ela para iluminar o que tem na sua frente. Se a gente olhar lá em Salmos 91, que é um salmos que muitas bíblias que você passa na casa dos outros, elas estão abertas. E é um salmo muito lindo, muito bonito. E tem uma parte dele, do Salmo 91, versículo 11. Eu separei dois trechos, o 11 e o 15, e eu coloquei em sequência, porque eu acho que ilustra muito bem isso que nós estamos conversando. E tem um porém. Nós já falamos também sobre os anjos, e Deus ele vai colocar esses anjos muitas vezes no nosso caminho, para que eles possam nos proteger, para que eles possam nos alertar, para que eles possam evitar que nós, de repente, pegamos um caminho errado. E a palavra ela diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Ele clamará a mim,
e eu lhe darei respostas, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então o que a gente percebe? Que quando a gente caminha na escuridão, a gente não tem um caminho. Isso é fato. Muitas vezes eu posso imaginar que eu estou indo para uma direção, mas eu nunca vou ter certeza. Muitas vezes eu vou imaginar que aquilo que Deus quer para minha vida, mas eu não tenho certeza. E como eu sei que algo não é que Deus quer para minha vida? Porque muda o tempo todo. Cada hora é uma oportunidade, cada hora é um desejo, cada hora é uma certeza, cada hora é uma incerteza. Não vive se baseando no destino, mas no caminho. Muitas vezes eu vou ter entre dois pontos, uma subida, uma descida, uma parte mais íngreme, buraco e tudo, mas o meu destino é lá na frente, não é aqui. E quantas vezes nós não estamos no caminho se desesperando, sem que ao menos nós nem chegássemos. E a gente nota que Deus diz, primeira coisa que eu percebo nesse versículo, enquanto eu continuar vendo os anjos que Deus coloca na minha vida, eu sei que Deus está comigo e Ele está protegendo os meus caminhos. E eu noto também que todas as vezes que eu clamar a Deus, Ele vai fazer o quê? Ele vai me dar uma resposta. E mesmo que tudo não saia como eu quero, Ele vai me livrar. E não só me livrar, Ele vai me cobrir de honra. Então muitas vezes você acha que por fazer o bem não está valendo a pena, porque você não tem ganhado nada com isso. Que talvez seja melhor ser como os outros são, porque aparentemente as pessoas ruins, ou as pessoas que enganam, as que mentem, as que planejam o mal, estão se dando melhor. Talvez você esteja olhando a curto prazo. Talvez enquanto você está numa subida, o teu coleguinha está na descida. Mas isso não quer dizer nada, porque o caminho nós não chegamos nele. E a questão toda é que sem esse brilho fica difícil mesmo. Quando a gente está na escuridão, eu tenho que acreditar no que os outros falam. E quantas vezes você não foi enganado? Quantas vezes você não foi maltratado? Ou quantas vezes você não foi silenciado? A escuridão, ela é terra de ninguém. Só que Deus, Ele jamais vai nos abandonar, seja onde estiver. E muitas vezes Ele vai te resgatar de lugares que você nem sabe onde está. Ele vai te livrar de perigos que nem chegaram a acontecer na tua vida. Ele vai como um pastor de ovelha. Qual é a função do pastor? Cuidar das ovelhas. Cuidar para que nada chegue, colocar ela numa boa pastagem. E na Bíblia Deus fala que as ovelhas conhecem o pastor pelo som da voz. E esses dias aconteceu algo curioso, que o meu áudio ele estava dentro de um grupo e uma pessoa ela nunca tinha me visto, né? Ela não sabia qual era o meu rosto, ele só sabia qual era a minha voz. E um dia ela estava assistindo um vídeo e ela ouviu a minha voz e falou: esse é o moço do áudio. E aí ela viu a minha imagem. Mas como que ela pôde me reconhecer? Pela voz. E é assim que nós começamos a conhecer Jesus. Porque lá na escuridão, quando tudo era trevas, quando tudo era decepção, existia uma voz que sempre dizia: você é meu filho amado, eu te amo, eu tenho algo melhor para você, vem aqui comigo. E nós muitas vezes, por desconfiança, por não querer acreditar, simplesmente se afastava dessa voz. Mas quando veio a luz, quando veio algo que você pôde ver, algo que você pôde sentir, você percebeu que aquela voz cuidava de você há muito tempo. Lá em Ezequiel 34, versículo 12, a palavra diz assim: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Nota que Deus ele não se esqueceu de você, que Deus ele vai te resgatar, ainda que os teus planos, ainda que os teus sonhos, ainda que a tua vida, que os acontecimentos te levaram para um lugar muito ruim. Nós nunca podemos deixar de caminhar com Deus. Nós nunca podemos deixar de brilhar. Como eu brilho? Fazendo bem, acreditando, mantendo a fé, mostrando que o teu comportamento é diferente do comportamento das outras pessoas. Às vezes nós reclamamos que não encontramos um amigo, mas será que um amigo poderia se encontrar em nós?
Às vezes nós reclamamos que as pessoas fazem muitas fofocas, mas nós também fazemos as fofocas. Então, talvez aquilo que a gente reclame do outro, que hoje já não tem mais pessoas boas, que hoje as pessoas são mentirosas, que hoje as pessoas são falsas, talvez em nós também exista isso. Eu preciso quebrar essa barreira, eu preciso chamar a atenção, eu preciso que as pessoas olhem em mim e vejam que existem palavras diferentes, comportamentos diferentes, que muitas vezes você sai, está no meio dos outros e está tomando uma água, um suco e está tudo bem. Você não precisa ser como eles. Muito pelo contrário, você precisa se parecer mais com Deus. E vai chegar um tempo que nem mais no meio deles você vai querer estar, porque já não faz mais sentido aquela vida. Aquela velha vida que muitas vezes tem velhos hábitos, velhos relacionamentos, e tudo aquilo que já não faz mais parte de você é como se fosse algo morto, que está precisando que você enterre. Não adianta você achar que você vai lá ressuscitar alguma coisa. Se Deus faz um milagre por alguém, é porque esse alguém pede um milagre para Deus. Não adianta eu ficar infortunando a Deus querendo que Ele transforme as pessoas no que eu quero, para que a minha vida seja mais fácil, para que os meus desejos sejam satisfeitos. Esse é o paradigma do amor. Quem ama, ama por escolha, não ama por obrigação. O Cristo que nós levamos às outras pessoas, nós não levamos por interesse, mas por amor. A luz que nós dividimos com as outras pessoas, o caminho que muitas vezes a gente guia essas pessoas, os anjos que muitas vezes nós recebemos, que nós tratamos e que nós nos tornamos muitas vezes em algum dado momento, simplesmente servem para enaltecer e deixar ainda mais forte o nome de Jesus. Nós não estamos fazendo isso em nenhum instante por interesse. E às vezes você olha a sua vida e não acha sentido nela. Talvez porque a nossa vida só tem sentido quando nós estamos servindo ao Senhor, quando nós estamos caminhando com o Senhor. E Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele está o tempo todo conosco, enquanto nós desejamos que Ele esteja, enquanto eu oro, enquanto eu busco, enquanto eu leio a palavra de Deus. Às vezes, eu perco um monte de seguidor aqui, simplesmente porque eu digo coisas que estão escritas na Bíblia. Porém, muitas igrejas, elas não pregam o que está na Bíblia e essas pessoas frequentam. Como ela viveu dentro de uma igreja ouvindo coisas que não estão na Bíblia e eu falo que está na Bíblia, tem uma contradição. Um exemplo disso é que Deus diz para não fazer imagens. Não faça imagens nem do alto nem do baixo. Não é para fazer. Ah, não, mas eu vou lá porque... Está escrito na Bíblia, não foi eu que escrevi a Bíblia. Se tiver algum problema com isso, você ajoelha, ora para Deus, questiona. Agora, por que certas religiões simplesmente ignoram? Eu não sei. Só que eu não vou tacar pedra de um lado. Olha, porque você vai para o inferno. Não. Vai ler a Bíblia, vai ter entendimento, vai fazer, vamos amadurecer, vamos, que não tem problema nenhum. Ah, mas porque a minha igreja é melhor, porque a gente não tem imagem lá. Lá vocês só surrupiam o dízimo, né? O que era para ser dado em forma de alimento, somente para a tribo de Levi. E vai ler a Bíblia inteira, porque depois você vai começar a falar o que o pastor falou. Ai, porque não sei o que estão roubando. Aquela mesma conversa fiada. Leia a Bíblia inteira. Depois você forma uma opinião, aí você debate. Quando você continua falando o que os outros falam, você vai estar defendendo o interesse que os outros têm. E nenhuma das doutrinas que tem no mundo é perfeita. Nenhuma segue 100% do que está na palavra. Todas elas mudam o interesse. E eu não sou contra nenhuma. Nenhuma, eu acho que é o caminho, é onde começa, é a porta. Mas não é o todo. É o primeiro passo, mas não é tudo. Então você pode estar lá, pode estar junto, sabendo o que é, onde começa, onde termina, o interesse, a razão. Só que não confunda, aquilo não é Cristo. Você sabe por quê? Porque o dia que o pastor, ou o dia que o padre, ou o dia que alguém fizer alguma coisa que for contra você, como a gente vê escândalos, muitas vezes na televisão, de um monte de coisa chata, que eu nem vou ficar citando aqui, para não ficar também, não é nem o objetivo da mensagem, você simplesmente desacredite de Deus. Não confunda.
Cristo é Cristo, a igreja é a igreja. Um não tem nada a ver com o outro. O Espírito Santo é o Espírito Santo, nós temos o bem e temos o mal. Não é porque uma pessoa se diz pastor que ela é pastor, não é porque ela se diz padre que ela é padre, porque é um comportamento. Se eu não tenho o comportamento de Cristo, Cristo não vive em mim, não são títulos. Enquanto eu continuar achando que um padre, ele é menos pecador que eu, enquanto eu olhar um pastor e achar que muitas vezes ele não vai ser tentado, que ele não vai cometer pecado, que ele não vai errar. A diferença é que nós temos toda a liberdade de chegar, Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, me perdoa. Eles não têm esse direito, porque eles são perfeitos, entendeu? Eles não podem errar. Você não vai ver um padre falando que errou. Não, ele tá acima. Cara, pra mim todos somos iguais. E eu não tô desmerecendo quando eu falo que ele é igual, não. Quem quiser se exaltar, vai ser humilhado. E eu tô falando sobre igualdade, sobre palavra. Não quero desmerecer, mas eu não dou autoridade para as pessoas. A minha autoridade é Cristo, é Deus, e ninguém vai tirar isso. É a minha fé, é o meu direito. É o meu direito. E aí vem a questão. A tua vida hoje, de cristão, de caminhada e de tudo, você sente que Deus está perto de você? Ou você se sente triste às vezes, chateado, fala besteira, engana os outros, mente, faz tudo de coisa que uma pessoa que não acreditaria em Deus faz? Ah, mas eu frequento a igreja, então eu tô salvo. Cara, que conversa, né? Se a religião que eu acredito não pode mudar a minha vida, ela não tem mudado a vida de ninguém. Se eu entro na mesma igreja há 20 anos e saio dela do mesmo jeito, não pode mudar a minha vida. Eu tenho visto transformações, e grandes transformações. Pessoas que têm se modificado, pessoas que têm se curado, pessoas que têm se transformado. Ah, por mim? Claro que não. Eu sou apenas um homem pecador. Por Deus! Porque a mensagem que nós entregamos, ela é bíblica, ela está cheia de um espírito gratuito, que não se paga nada, que é feito por amor, que é feito de coração, que eu sei que cada um que cata esse áudio e compartilha faz de mais puro coração e bondade. Eu, enquanto pessoa, fico numa alegria tão grande e numa gratidão tão grande. Esses dias atrás eu entrei no perfil do Facebook do Padre Marcelo e eu olhei a postagem que ele tinha feito dizendo coisas, mas não tinha um versículo da Bíblia. Nem fui lá afrontar, nem fazer nada, porque somos todos partes da mesma igreja, vamos dizer assim. Independente se é evangélico, católico, para mim é meio cristão, estamos tudo junto. E eu peguei e postei um versículo da Bíblia lá. Em 3 horas, 2.500 pessoas tinham curtido o meu comentário. E no primeiro instante já começou: me manda um versículo, por favor. Tinha mais de 400. Então, para você perceber que as pessoas, elas reconhecem aqueles que estão amando de Deus. E eu não sou ninguém. Da mesma forma que você pega um áudio, nós estamos criando algo muito maior, que talvez amanhã possa fazer sentido. Tem dia que eu acordo que eu não faço ideia do que eu vou falar ou do que eu vou fazer. E simplesmente vem. E simplesmente vem. Enquanto continuar vindo, nós vamos entregando e nós vamos renovando e nós vamos repassando. Mas eu achei muito bom saber que as pessoas reconhecem a minha vida associado a um versículo da Bíblia. A algo que eu posso dar a elas sem nenhuma doutrina, sem nenhum medo, sem receio. Há algo que elas vão receber e vai sustentar essas pessoas, que vai alimentar espiritualmente. Simplesmente a palavra, da melhor forma possível. Amém? Que Deus possa tocar o coração de cada um de vocês. Se você se sentir tocado, compartilhe esse áudio com outras pessoas. Compartilhe a sua vida com outras pessoas. O amor só é feito de tempo, e tudo que eu gasto tempo, eu amo. Que Deus possa tocar o teu coração, que o Espírito Santo possa te dar força, que Ele possa curar a tua alma, que Ele leve a tristeza para bem longe de você, que nessa manhã e nesse dia
você possa realmente enfrentar de cabeça erguida todos os teus problemas, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem maltratar ninguém. O reino de Deus, ele é nosso. Amém? Um bom dia.